Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais. Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, agora voltado para o tema de Estatuto da Pessoa com Deficiência, beleza? A gente vai trabalhar, pessoal, um assunto que é importantíssimo para a sua prova e está sendo muito discutido ultimamente, né, em relação aos critérios de algumas prioridades, tá? Alguns atendimentos prioritários e a situação voltada para a inclusão, tá? Essa é a palavra quando a gente pensa em Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusão. Por que eu estou falando nessa tal inclusão? É porque quando eu falo nos critérios relacionados ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Um dos principais pontos relacionados a este estatuto é essa situação de igualdade material, de tratar os iguais como iguais na exata medida de suas desigualdades, tá? É trabalhar a situação voltada ali para a inclusão propriamente dita, beleza? Tanto que se a gente for reparar, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele recebe a nomenclatura no seu artigo 1º, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, certo? E é por isso que a gente tem que entender como que funciona essas tais situações. Perfeito? Então, ó, sem muito papo, aqui é pouco papo e muita aula, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Santos, sou seu professor de legislação extravagante, direitos humanos, direito administrativo, a gente vai se encontrar bastante ainda aí na sua preparação. E hoje é um assunto importantíssimo para a sua prova, a gente vai fazer algumas resoluções de questões em relação ao assunto relacionado aí à figura do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu aconselho você a pegar papel e caneta, porque é um assunto muito importante, quando cai muita gente erra, tá? Vou montar aqui um esqueminha, vou facilitar a sua vida. Não estou aqui para complicar a tua vida, não. Estou aqui para facilitar a sua vida, para que você consiga acertar um máximo de questões na sua prova. Perfeito? Então, sem muito papo, acompanhe comigo aqui a nossa primeiríssima questão. Olha a nossa primeira questão na sua tela. Acompanhe, ó. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destina-se... Aqui a questão ela já está perguntando em relação à sua objetividade, né, digamos assim, à sua finalidade, a finalidade do tal estatuto. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tenho que conhecer, antes de qualquer coisa, as finalidades da lei, certo? E a gente vai trabalhar essa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Basicamente, ó, o conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com deficiência.
Beleza? Então a gente já vai falar aqui, ó, em relação a este tal Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que é que você precisa saber, tá? Primeiro, a banca pode chamar isso daqui simplesmente de EPCD. Certo? Então não se assuste se vir simplesmente a sigla EPCD, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Primeiro ponto importante, tá? Eu não quero mais que você pense, a partir de hoje, na palavra portador de deficiência. O próprio Estatuto, ele não traz mais o termo portador de deficiência, tá? É um termo que caiu em desuso. Professor, mas por que caiu em desuso? Vou te explicar. Este termo caiu em desuso, pessoal, porque a gente trabalha ali uma ideia de... Vamos lá, vamos tentar entender. Portador de deficiência, o termo portar faz alusão a carregar um peso, certo? É por isso que a gente não torna mais esse termo usual, beleza? Então o que é que você vai guardar? É pessoa com deficiência, simples assim, pessoa com deficiência. Aí bora lá, ó. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ele vai ser destinado a quê? Primeiro ponto, a destinação do Estatuto, eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Esse Estatuto, ele vai ser destinado, ó, ele destina-se, já para a gente já resolver a primeiríssima questão, ó, pega o bizu. Este Estatuto, ele destina-se, de certa forma, a assegurar e promover, olha isso, ó, ele destina-se a assegurar, ele destina-se a promover, presta atenção que isso aqui despenca em prova, já foi o tema da nossa primeiríssima questão de hoje, ó, tá, ó, em condições de igualdade, isso é importante, tá, ó, é assegurar e promover em condições de igualdade, em condições de igualdade. Certo? Então, ó, destina-se a assegurar e promover em condições de igualdade. Professor, assegurar e promover em condições de igualdade o quê? O exercício. Olha que interessante. O exercício. O exercício. Professor, o exercício de quê? O exercício tanto dos direitos quanto das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. O exercício dos direitos quanto das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. O exercício de direitos, assim como das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Ó, liberdades fundamentais. Fundamentais da pessoa com deficiência. Lembrando que além disso tudo, certo? Além disso tudo, ele ainda visa a inclusão da pessoa com deficiência, tá? Em foco ao critério, ao aspecto social e também visando a cidadania. Olha isso, ó. Tudo isso visando, presta atenção, ó. Tudo isso visando, tá, ó, a inclusão social e a cidadania. Visando a inclusão social, e a cidadania. Olha como é interessante já aqui a destinação da lei, tá? Ó, não adianta a gente estudar a lei sem saber o porquê que ela nasce, qual é a destinação dela, certo? Então aqui a gente já começa com um ponto importante em relação à lei, tá? Em relação à lei brasileira, certo? Se você for reparar, é uma lei um pouco recente, tá? É uma lei de 2015,
se a gente for ver aí, tá? É a 13146 de 2015. E ela não nasceu do nada, certo? Vamos trazer mais uma informação para você, vamos deixar completar o seu estudo aqui, ó. Vamos lá, ó. Ela não nasce do nada, ela precisou de uma base. Obviamente, a base constitucional e a base dos direitos humanos são importantíssimas, tá? Mas eu preciso entender como é que foi a formação, como é que foi o nascimento dessa lei. Essa lei está baseada em quê? Né? Como que ela nasceu, por que que ela nasceu? A sua finalidade, a sua destinação a gente acabou de ver. Agora vamos falar de outro ponto que também é importante, tá? Eu tenho que saber o que que essa lei tem como base, certo? Ó, eu tenho que saber o que que essa lei tem como base. E a gente vai falar disso agora. Vamos deixar completar o seu estudo, certo? Ó, eu tenho que entender o que que essa lei tem como base. Olha isso, ó. Eu tenho que entender o que que essa lei tem como base. E essa lei vai ter como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Pega o bizu, ó. Essa lei ela tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Convenção sobre os direitos. Olha os direitos humanos se ligando muito aqui a essa lei, né? A criação dessa lei, ó. Essa lei tem como base, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com deficiência. Deficiência. Beleza, professor? Só isso que eu tenho que saber? Claro que não. Também o seu protocolo facultativo. Protocolo facultativo. Facultativo. Aí olha o detalhe, olha o detalhe. Ratificados pelo Congresso Nacional por meio de alguns decretos. Ó, ratificado. Ratificado pelo Congresso Nacional. Ratificado pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional. Então presta atenção, pessoal, que nenhuma lei nasce do nada, tá? Principalmente a lei voltada aqui para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que teve ali algumas discussões, digamos assim, tá? Que as bancas costumavam trocar e eu vou deixar na tela aí para tirar um print enquanto eu molho a garganta. Tira o print aí enquanto eu vou molhando a garganta, tira o print. Bora lá, povo, bora lá. Pessoal, peço perdão aqui, a minha luz está estourando um pouquinho, que eu estou utilizando a luz do teto, eu desliguei uma, porque estava tanto estourando aqui na imagem para mim, quanto estava fazendo sombra aqui atrás, tá? Vai dar a impressão da porra que tá de dia, né? Mas vai dar certo, tá? Ela deu uma estouradinha aqui, aí eu desliguei uma, que tá aqui de frente para mim, deixei só as do teto mesmo. Vamos ver se vai melhorar aqui, certo? Mas bora lá, vamos para cima. Acho que acredito, né, que o tempinho que eu dei para vocês aí deu tempo aí de você tirar o print dessa telinha. Agora a gente vai voltar para a questão, certo? Vamos lá. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destina-se a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania,
Vamos lá, ó, vamos tentar entender essa situação, tá? Ó, aqui a banca está perguntando em relação à sua destinação. Talvez você possa observar isso daí, olhar para isso daí e pensar, né? Poxa, professor, mas para mim todas as alternativas estão corretas. Ó, não estou dizendo que estão erradas. Realmente, todas as alternativas elas trazem uma ideia de inclusão à pessoa com deficiência. Só que existem coisas aqui, ó, que se a gente for reparar, eu preciso de algo mais, não só daquilo. Vem comigo aqui para a gente tentar entender, ó. Assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Isso aqui a gente já sabe que é o gabarito, que a gente acabou de falar sobre isso. Mas olha as outras. Destina-se a garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de evento esportivo, recreativo e turístico. Ah, professor, isso é verdade. Mas é só isso? Não, não é só isso. Então essa eu não marco. Ó, assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetivo e plenamente da vida política e pública, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Beleza, mas é só isso a destinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Ele nasce só para isso? Claro que não. Olha a outra. Certificar que as adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho. Mas é só isso que a pessoa com deficiência precisa? Então você percebe que aqui a letra A ela é bem mais específica e lógico. É o teor do nosso texto legal propriamente dito. Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Primeira questão, ok. Tira o print aí das nossas anotações. Bora lá para a questãozinha de número 2. Olha a questão de número 2. Para responder, atenção, para responder a questão, considere a Lei 13.146 de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Avaliação da deficiência quando necessária. Aqui a gente está falando em relação à avaliação da deficiência. Mas para falar de avaliação da deficiência, eu tenho que entender primeiro o que é considerar deficiência. O que eu posso considerar como deficiência? Professor, o que seria deficiência de acordo com o texto legal? O que é considerado uma pessoa com deficiência? Ó, que a banca simplesmente pode trazer como PCD. O que é uma pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. É aquela que tem um impedimento certo? E este impedimento é um impedimento de longo prazo. Este impedimento é um impedimento de longo prazo. Beleza? É um impedimento de longo prazo. Esse impedimento de longo prazo, ele pode ser de natureza. Presta atenção, ó. Pode ser um impedimento. Vamos lá, ó. Vamos deixar bonitinho o seu esqueminha aqui, ó. Pode ser um impedimento de natureza física, mental, tá? Pode ser intelectual, ou até mesmo, ó, sensorial. Beleza? Ou até mesmo sensorial. O qual é interação, né? No somatório com uma ou mais barreiras, ó. Vamos somar aqui, ó. Somatório em interação com uma ou mais barreiras. Uma ou mais barreiras. Olha o que é uma pessoa com deficiência, o que é considerado de acordo com a lei pessoa com deficiência, tá? É aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, que na interação, né, no somatório com uma ou mais barreiras, certo? Acaba aí obstruindo a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, tá? Ó, acaba por obstruir a participação plena. Acaba por obstruir
construir a participação plena deste indivíduo na sociedade. Participação plena deste indivíduo na sociedade. Beleza? E claro que para chegar a essa situação aqui, eu tenho que, de certa forma, fazer uma avaliação para considerar se realmente essa pessoa é considerada ou não uma pessoa com deficiência, tá? Então eu tenho que entender isso daqui. Vem comigo, ó. Vem comigo para a gente conseguir compreender essa situação, tá? Ó, presta atenção. Se liga. A gente tem que fazer o que a gente chama de avaliação. Certo? Aí vem um detalhe. Esta avaliação da deficiência, ela não acontece sempre. Certo? Ela só acontece quando houver necessidade. Então anote. Aqui é quando necessário. Aqui, ó, é quando necessário. Beleza? Esta avaliação aqui, ela só acontece quando for necessário. E óbvio que eu tenho que entender que para fazer a avaliação de deficiência, eu preciso de médico, eu preciso de psicólogo, eu preciso ali de um fisioterapeuta, sei lá, eu preciso ali de um psiquiatra. Você consegue entender que eu preciso de uma equipe multidisciplinar? Tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a avaliação, ela é uma avaliação que vai ser biopsicossocial. Pega o bizu. É uma avaliação, ó, que ela vai ser biopsicossocial. É uma avaliação que será biopsicossocial, né? E vai ser realizada por equipe multiprofissional. Certo? Por equipe aí multiprofissional. Tranquilaço? Por equipe aí interdisciplinar. Interdisciplinar. Beleza? Então você tem que entender, ó. Primeiro que não é sempre que eu vou ter essa avaliação, é só quando houver realmente necessidade, tá? E a gente vai ter que seguir algumas regras, alguns critérios. Professor, que regras são essas? Primeira regra. Aqui a gente vai considerar impedimentos. Tá? Ó, a gente considera aqui impedimentos. Estes impedimentos são impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo. Tá? Ó, são impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. Perfeito? Professor, o que mais? A gente vai analisar aí, ó, vai considerar os chamados fatores. Olha o que é considerado na avaliação também, ó, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Socioambientais, psicológicos e pessoais. Beleza? Além disso, a gente tem a limitação no desempenho de atividades. Vai ser considerado a limitação no desempenho de atividades.
E a restrição de participação também. Eu considero também, ó, a restrição de participação. Restrição de participação. Certo? Ó, então, isso daqui, pessoal, esses critérios aqui, eles serão analisados, tá? Em relação à avaliação da pessoa com deficiência. Lembrando que aí eu vou colocar aqui como uma observação, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, como uma observação. Pega o bizu. Observação, se liga. Eu tenho que entender que é o Poder Executivo que vai criar instrumentos para avaliação da deficiência. O Poder Executivo, ele vai criar instrumentos para avaliação. É ele quem criará instrumentos para essa avaliação. Certo? O Poder Executivo, ele quem criará instrumentos. Para fazer essa tal avaliação. Belezinha? Então, guarda esse bizu aí, porque é um bizu importantíssimo para a sua prova. Vou voltar aqui agora em mim para te fazer uma pergunta, na verdade. Você acha que pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida é a mesma coisa? Tem a mesma definição? O que você acha? Guarda, ó, são coisas diferentes, tá? Pessoa com deficiência, a gente traz essa definição que a gente acabou de falar, aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser físico, mental, pode ser intelectual, pode ser sensorial, tá? E no somatório ali com um ou mais barreiras, tá? Pode obstruir a participação plena e efetiva desse indivíduo, dessa pessoa com deficiência, na sociedade, em relação às demais pessoas, certo? Aí o que você tem que saber? Pessoa com mobilidade reduzida é aquela pessoa que pode ter, por exemplo, ali, uma limitação temporária, digamos assim, certo? Esta limitação temporária a gente pode encaixar ali como pessoas com mobilidade reduzida, idoso, obeso, pessoas com criança de colo, certo? Gestante. Você consegue entender ali que são pessoas que realmente têm a sua mobilidade reduzida, mas não são consideradas pessoas com deficiência. Cuidado. Lógico que pode haver pessoas com mobilidade reduzida, tipo um idoso, um obeso, que tenha deficiência, claro que pode. Mas você tem que entender que as definições de pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida são coisas totalmente diferentes, tá? E o que a banca vai fazer? Vai misturar isso tudo com você, beleza? Volta aqui, tira o print. Tira o print. Tirou o printzinho? Bora voltar para a questão. Olha a questão, se liga. Atenção. Para responder à questão, considere a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A avaliação da deficiência, quando necessária, olha isso, não considerará fatores socioambientais? Considera sim. Terá seus instrumentos criados pelo Poder Legislativo? Risca. Os instrumentos são criados pelo Executivo. Acabamos de falar sobre isso. Não considerará fatores pessoais? Considera sim. Pessoais, socioambientais, olha aqui, ó, pessoais, socioambientais, psicológicos, tá? Que mais? Será excepcionalmente realizado por equipe multiprofissional? Excepcionalmente não. A regra é essa, tá? Que vai ser por equipe multiprofissional. Essa eu não marco. E a E, ó, será biopsicossocial. Sem discussão, é o nosso gabarito. Gabarito letra E. Perfeito? Vamos lá para a questãozinha de número 3. Olha isso. Para você ver como essa situação aqui voltada para avaliação, pessoal, ela realmente cai para caramba em prova. Você precisa entender isso, tá? Porque as bancas, elas têm a tendência de tentar inverter as informações, trocar as informações. Eu não quero que você perca nenhum tipo de situação referente a isso, beleza? Vem comigo. Olha a questãozinha de número 3. A Lei número 13.146 de 2015 foi promulgada com o intento de assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência. Em um dos seus artigos, foi estabelecida a avaliação biopsicossocial da deficiência. Quanto ao tema, assinale a alternativa que não identifica um dos critérios expostos na referida norma para a aferição da deficiência. Olha isso, ó. A limitação no desempenho das atividades pela pessoa tida como deficiência. Aqui a banca está perguntando aquilo que não identifica um dos critérios. A limitação do desempenho das atividades pela pessoa tida como deficiente. E aí, tem ou não tem? Tem aí, tá? Ó, aí a gente tem lá nos critérios, a gente viu isso. Fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, tem ou não tem? Tem, a gente viu isso. Construção da linguagem da saúde psiquiátrica, não. Isso aqui não é fator. Agora, restrição da participação por parte do indivíduo, isso é. A banca não quer aquilo que não é considerado dos critérios expostos ali na referida lei, então a gente achou o gabarito é a letra C. Aqui, para você ver, ó, a banca só queria que você conhecesse a literalidade do artigo 2º da lei, tá? E isso é importante para você, tá? Você tem que fazer a leitura do texto e ler, porque às vezes a banca simplesmente copia e cola, troca uma ou duas palavrinhas, você tem que estar ciente. Beleza? Tranquilo? Então, vai pegando o bizu aí. Olha a questãozinha de número 4. Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência e ao seu atendente pessoal, exceto, dentre outra hipótese, quanto. Pessoal, claro que quando a gente fala em relação ao critério de pessoa com deficiência, a gente tem ali as situações que envolvem, né, a figura, para ficar mais claro, tá? Do atendimento prioritário, certo? Só que esse atendimento prioritário, em algumas situações, ele tem que se estender também para o acompanhante da pessoa com deficiência, tá? Para o atendente pessoal ali, aquela pessoa que ajuda a cuidar, né, das necessidades básicas, por exemplo, da pessoa com deficiência. Então você consegue entender que algumas dessas prioridades se estendem para esses acompanhantes, mas nem todas. Existem prioridades ali do próprio artigo 9º que eles não vão ser considerados para os acompanhantes. Vem comigo aqui, ó, para a gente falar um pouquinho sobre isso daqui. Vem comigo. Olha isso. Vou deixar o quadrinho em branco para a gente falar um pouquinho dessas situações aqui voltadas, né, para o atendimento prioritário. O que vai ser, professor, considerado atendimento prioritário? Bora lá, ó. O que vai ser considerado aí, ó? Atendimento prioritário. Atendimento prioritário. Presta atenção, presta atenção. Atendimento prioritário. Se liga. O atendimento prioritário, pessoal, vocês estão vendo que eu tô interagindo pouco aqui, né? Porque a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa. E é uma lei que é extremamente, tá, importante que você conheça esses pontos, tá? Essas situações que eu tô trazendo para você. Por isso que a gente está indo, né, um pouquinho meio que na tora, né, sem conversar tanto, tá? Mas vai dar certo, beleza? Teve dúvida? Só mandar aí que a gente tira. Vamos lá. Atendimento prioritário. A pessoa com deficiência, pessoal, ela tem direito a receber esse atendimento prioritário, tá? E vai ser extensivo a alguns desses atendimentos para os seus acompanhantes. A gente encontra isso lá dentro do artigo 9º da lei, certo? A gente encontra isso dentro do artigo 9º. Professor, quais são aí os atendimentos prioritários, né, da pessoa com deficiência? Aí vai anotando, ó, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Proteção, socorro em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Certo? Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Atendimento. Olha as prioridades, ó. Atendimento, certo? Ó. Atendimento em todas as instituições. Todas as instituições,
serviços de atendimento ao público. De atendimento ao público. Certo? O que mais, professor? Disponibilização de recursos humanos e tecnológicos. Presta atenção, ó. Disponibilização de recursos humanos, tecnológicos. Tecnológicos. Vai guardando, ó. Se você reparar, pessoal, sempre eu gosto de ficar colocando aí o texto de lei para você ficar observando o texto legal, tá? Para caso a banca venha cobrar, você não perca essas informações em prova, certo? Então vai pegando o bizu aí porque é muito importante, tá? É um bizuzinho muito importante mesmo. Por isso que eu vou colocando aí os artigos, para você ir dando uma lidazinha também. Vamos lá, dando continuidade aí. Professor, além disso, temos mais o quê? Temos também, ó, o critério voltado ali para disponibilização de pontos de parada. Disponibilização de pontos de parada. Olha isso. Pontos de parada, estações, terminais, acessíveis, né, de transporte coletivo. Acessíveis de transporte coletivo. Professor, que mais além disso? Né? Tanto no prioridade, tanto no embarque quanto no desembarque, tá, pessoal? Tudo isso que a gente trabalha aqui são situações voltadas para prioridade para a pessoa com deficiência. Lembrando, algumas dessas prioridades podem se estender aos acompanhantes, tá? A gente vai falar disso já já. Vamos lá. Que mais, professor? Vamos lá, ó. Acesso à informação. Pega o bizu, ó. Acesso à informação, disponibilização. Acesso à informação. Acesso à informação, certo? Ó, disponibilização de recursos de comunicações acessíveis. De recursos. Disponibilização de recursos, certo? Ali, ó, voltado para as comunicações acessíveis. Comunicações acessíveis. Beleza, professor? O que mais? Recebimento e restituição de imposto de renda. Tem prioridade também, professor? Tem. Olha isso. Recebimento de restituição de imposto de renda, restituição de imposto de renda. Além disso, também terá prioridade aí na tramitação processual de alguns procedimentos judiciais, né? Tramitação processual. Vai ter prioridade também. Certo? Ó, tramitação processual. Esses procedimentos aqui podem ser tanto judiciais e administrativos, em que for parte interessada, óbvio, tá? Pode ser tanto procedimento judicial quanto administrativo, desde que seja parte interessada. Interessada. Beleza? Desde que seja parte interessada. Aí vem um detalhe. Todos esses atendimentos prioritários são extensivos.
tá? São extensivos aos acompanhantes, certo? Aos atendentes pessoais, a pessoa com deficiência. Com exceção desses dois, ó. Recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação. Esses dois aqui não são extensivos, pega o bizu, aos acompanhantes. Acompanhantes. Não são extensivos aos acompanhantes. Todos os outros aqui, ó, são extensivos aos acompanhantes. Beleza? Só não esses dois, recebimento e restituição de imposto de renda e tramitação processual administrativa. Tira o printzinho da tela aí, tira o printzinho. Vou te dar alguns segundinhos para tirar um printzinho dessa tela. Tira o print, tira o print. Professor, isso não cai não, tem razão, não cai não. Despenca, eu tenho que saber obrigatoriamente. Agora, vamos voltar para a questão. Volta para a questão. Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto, dentre outra hipótese, quanto. Ou seja, ele quer aquilo que não é extensivo ao acompanhante, né, o atendente pessoal da pessoa com deficiência. Proteção a socorro é extensivo. Atendimento em todas as instituições é extensivo. Recebimento de restituição de imposto de renda, aqui não, a banca não pediu exceção, achamos. Disponibilização de pontos de parada, estações terminais, acesso à informação, Então aqui, ó, a gente tem essas situações voltadas aí para a figura daquilo que não é extensivo, né? Aquilo que não é extensivo. Beleza? E para finalizar, última questãozinha, ó. O direito ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência na forma como prevê o Estatuto não se aplica plenamente. Pessoal, todos esses aqui, ó, se a gente for reparar, a gente já viu que vai ser extensivo de forma plena a pessoa com deficiência. Só não esse aqui, ó. Serviços de emergência, seja eles públicos e privados. Por quê, professor? Porque fica condicionado ao protocolo de atendimento médico. Não entendi, professor. Vamos lá. Esse aqui realmente não se aplica. É só você pensar assim, ó. Pensa comigo. Imagine aí, ó. Tem uma pessoa com deficiência que foi para a emergência porque estava com dor de barriga. Nada que poderia matar, mas estava com dor de barriga. Tá? Tem prioridade, professor? Óbvio que tem prioridade, porque a própria lei vai dizer que tem prioridade. Só que aí chega eu com um tiro na perna, por exemplo. Eu estou com um tiro na perna. Tá? Aí a pessoa pega, olha e fala tipo assim, poxa, tá com um tiro na perna, né, professor? E a pessoa tá com dor de barriga, né? A pessoa que tá com dor de barriga tem prioridade ainda em cima da situação que o senhor apresentou? Claro que não, né? O protocolo médico vai dizer, vai ver ali naquela situação, vai analisar e vai ver quem é que está correndo mais risco de vida, tá? A pessoa, depois daquela situação ali, vai condicionar, no caso, né, aos protocolos de atendimento médico. É por isso que a gente diz que não é plenamente usual aqui esta situação. Deu para entender? Então, quinta questão, ó, gabarito, letra E. Perfeito, show, você tá vendo como é fácil, você tá vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo aqui o direito para você. Eu não quero tornar ninguém especialista em Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. Você vai ver que depois que você pega esses bizus, tudo fica muito mais fácil. Tá? Então, eu quero te fazer um pedido especial, tá? Se você não me segue aí nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos. E claro, tá? Não pare nunca. Por quê, professor? Porque eu consegui mudar minha vida através do concurso público e eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. Não pare nunca, não desiste nunca. Até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.